Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações sobre fundos imobiliários, ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos trazer o fundo VISC11. Trata-se de um fundo de shoppings que tem uma boa diversificação de ativos. Neste vídeo vamos falar aí da sua recente emissão, da sua expansão, falar também da sua dívida, né? O fundo apresenta aí uma dívida importante que deve ser de conhecimento do investidor antes de entrar no fundo. O vídeo está bem completo, fica até o final com a gente, que vamos entrar aí em todos os detalhes do VISC11. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar então com uma visão bem geral aqui do portfólio do VISC11. Esse mapa aí apresenta aí todos os estados pintados, são onde o fundo possui ativos, né? Começando aí pelo Pátio Belém, localizado em Belém do Pará, responde aí por 3% do lucro operacional líquido do VISC11, né? E ele tem uma participação de 21% nesse shopping. No estado do Ceará, né, em Fortaleza, o fundo possui um shopping, em Maracanaú, um outro shopping. Detalhe de Maracanaú, ele apresenta 100% da participação no shopping, e o Iguatemi Bosque, em Fortaleza, ele possui só 6%. Vamos para os próximos ativos, então temos o Tacarunã, em Recife, Pernambuco, e o Shopping Paralela em Salvador, na Bahia, né? São dois outros shoppings no Nordeste. O VISC possui 10% em um e 11% no outro. A gente tem também o Pantanal Shopping em Cuiabá, Mato Grosso. O fundo possui 23% desse empreendimento. E temos também em Porto Velho Shopping, em que o VISC11 tem 49% desse shopping. Seguindo, então, temos aqui agora o Minas Shopping, né, que fica localizado em Belo Horizonte, o FISC11 possui 10%. O Praia da Costa, localizado em Vila Velha, Espírito Santo, né, o fundo possui quase 100% desse shopping. E o seguinte é o Shopping Cristal, em Curitiba, Paraná. O fundo possui 17,5%. E por fim, o Vila Romana Shopping, em Florianópolis, Santa Catarina, o fundo possui 20%. Nessa leva aqui, alguns estados importantes, deixamos propositalmente Rio de Janeiro e São Paulo para o final. Afinal de contas, são os dois estados onde o VISC11 possui as maiores participações. Então, começando com o Rio de Janeiro, são 4 empreendimentos: o Center Shopping Rio, o Shopping Boulevard, o Ilha Plaza e o West Shopping, né? São participações aí que variam de 7,5% até quase 40%. 4 aqui, uma participação relevante no estado do Rio de Janeiro, e em São Paulo também o fundo possui uma participação bem relevante. Tem o Prudent Shopping, o fundo possui 100% dele, inclusive é o shopping em Presidente Prudente, né? O fundo possui 100% do shopping. O Ribeirão Shopping, o fundo possui 18%, Granja Viana 49%, em Cotia, na Grande São Paulo, né? E o Shopping ABC 7%. Então essas são as maiores, todas as posições do portfólio do fundo. Vamos ver um pouco mais em detalhes a evolução aí, seus indicadores e os seus resultados. E antes de entrar no detalhe de cada shopping em si, né, vamos trazer aqui alguns detalhes do portfólio como um todo. 29% dos ativos, né, do VISC11, o fundo possui o controle. O restante, a grande parte ali, ele tem uma participação minoritária. São 29% no estado de São Paulo, é a participação mais relevante, né? Seguido de Ceará, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rondônia. A gente tem aí, em termos de administrador, a Ancar com 25%, é a administradora mais relevante do portfólio. E a posição, como já tinha comentado, o Prudent Shopping, Presidente Prudente, São Paulo, é o shopping que possui a maior participação no resultado do fundo como um todo.
Agora vamos trazer uma informação importante para o investidor, né? Que é a informação de vacância e inadimplência em cada um dos ativos, né? Nessa tabela aqui a gente tem um detalhe das principais vacâncias, né? Então chama atenção ali de cima para baixo, né? O Center Shopping no Rio de Janeiro, Shopping Cristal em Curitiba, temos o Granja Viana em São Paulo e com 14% o Praia da Costa, em Vila Velha, Espírito Santo. Então, esses são os empreendimentos de maior vacância, né? Alguns com vacância bastante elevada, chegando aí a 20%. E a inadimplência, a gente tem o Shopping Cristal de Curitiba, com inadimplência alta, e um destaque para o Praia da Costa também, com inadimplência bastante alta. Então, podemos entender ali que nesse momento a gente tem aí alguns ativos com uma situação bastante complicada, seja em termos de vacância quanto em termos de inadimplência dos lojistas. Vamos falar agora de algumas visões gerais do fundo, né, do VISC 11. Então, temos aqui em termos de rentabilidade, né, é, acumulada ali, a gente tem uma rentabilidade do fundo de 88%, principalmente aí puxado pelos rendimentos, né, muito acima do CDI, né? Então, nesse gráfico a gente tem aí a comparação com o IFIX e o VISC 11 ali em cima, né? Então, historicamente, ele é um fundo que tem apresentado um resultado melhor aí do que o IFIX. O número de cotistas de 271 mil e 4,8 milhões, quase 5 milhões de volume diário de negociação do fundo. É um volume bastante relevante, ele subiu aí nos últimos 12 meses, né? Também como aumentou o número de cotistas, né? Então é um fundo que tem despertado cada vez mais aí interesse dos investidores. Vamos por uma comparação rápida, então, com outros fundos de shopping na bolsa. A gente tem o VISC 11 ali e os maiores fundos de shopping, né? Em termos de dividend yield, ele está com um patamar mediano, né? Não chega ao HSML 11, que está nesse momento aí com maior dividend yield. O seu preço em relação ao valor patrimonial está mais alto desse grupo, né? E ele apresentou um crescimento de 21% no seu dividend yield. Também um número intermediário ali, né? A gente vê o HGBS 11 conseguiu crescer 33%. A liquidez diária recente dele ali, né? Um patamar muito bom de liquidez, né? Passa aí dos 5 milhões, né? Então está no grupo aí das maiores liquidez. Não bate o XPML, que está realmente nesse momento aí com uma liquidez bastante alta. São 271 mil cotistas, só perde para o XPML 11, né? E ele tem aí, fruto até de uma emissão recente, né? Um valor em caixa aí importante. Ele tem um patrimônio de 2,4 bilhões aí, é o terceiro maior dessa lista, e a sua taxa de administração está no grupo mais alto. Comparando os resultados de quem investiu há 1 e há 2 anos no VISC 11, então a gente tem aí valorização da cota de 15% e 20%, né? E os dividendos recebidos trazendo um ganho total de 25% a 40%, que foi um resultado muito melhor que a inflação no período. Então, quem investiu lá atrás nesse fundo conseguiu aí um rendimento bastante interessante. Lembrando que rendimento passado não é garantia de rendimento futuro, né? Então, temos aqui o gráfico, né, a valorização da cota, principalmente aí nos últimos 6 meses do ano de 2023, teve uma valorização interessante, né? E é um fundo aí que pagou quase 80 centavos por cota, né? E tem sua participação também no IFIX, né? Uma participação de 2,7% no IFIX. Vamos agora entrar um pouco mais aí em detalhes nas questões financeiras do fundo, né? Para a gente entender um pouco melhor aí a situação atual. Então, nessa tabela temos aí o resultado, né, de novembro, né, o último resultado computado pelo VISC 11, né, o último mês fechado que entrou na sua divulgação de resultados, com quase 20 milhões de reais em resultado dos shoppings. Vale chamar a atenção ali, a gente tem uma despesa financeira de mais de 3 milhões, 3.200, né?
Então, o fundo ele tem aí uma dívida relevante, né? E uma despesa financeira que a gente vai detalhar um pouco mais a seguir aí. O histórico de distribuição, o fundo conseguiu aumentar a sua distribuição ao longo do ano, fechando o ano aí em R$ 1 praticamente distribuído por cota, né? Então foi um resultado bastante interessante aí, cumprindo inclusive aí a sua projeção ali de aumento de distribuição. Alguns detalhes importantes aqui, né, que é o lucro operacional líquido por metro quadrado dos shoppings. A gente tem aí um aumento de 78 para 83 no mês. Podemos dizer que, de certa forma, houve só a compensação da inflação, né, no período. Então, não é um aumento em volume de venda de fato, né? E se a gente olha de lucro operacional, né? Falando de vendas, né? Venda inclusive caiu, né? A gente tinha ali 1.343, caiu para 1.231. Esse já é um primeiro sinal de alerta, né? Significa que os lojistas, apesar de estarem pagando aí o seu aluguel, né, pagando o condomínio do shopping, todas as obrigações, que no fim aí vai trazer o rendimento para o VISC 11, ou a quantidade de vendas que eles estão tendo por metro quadrado de loja, ela está menor do que o ano passado e não consegue compensar nem a inflação de um ano, né? Então esse é um ponto de atenção. A gente tem aí o aumento, né, do aluguel das mesmas lojas, né, de 6,6%. Então, olhando exatamente as mesmas lojas, teve um aumento de aluguel de 6% e um aumento de vendas de 1,9%. Isso daí já mostra que o lojista ele está ficando um pouco mais pressionado, ele não está vendendo tanto. E o fluxo de veículo teve uma queda de 0,1%. O fluxo de veículo é direto, né? Não tem inflação, não tem nada. É o número de veículos que acessa ao shopping para fazer compras ou não, né? E a inadimplência líquida, com isso, né, ela tem aí um ligeiro aumento, chegando na casa de 2,7%. Então, é um ponto de atenção para o investidor, principalmente esses shoppings que são participações diversas em vários lugares do país, né? Às vezes lugares que não estão crescendo tanto, né? Não tem um PIB tão pujante assim, pode ter problemas aí, né? Com a depender aí da situação econômica. E o fundo, pelo menos, ele conseguiu diminuir o percentual de desconto que ele tem dado para os lojistas, né? Ele saiu de 3,6% para 2%. Esse é um ponto, a princípio, positivo para o fundo, mas depende aí da evolução da saúde financeira dos lojistas. E a taxa de ocupação, ela tem apresentado uma ligeira queda ao longo do ano, né? Então ela caiu, chegou na mínima em maio, depois deu uma recuperada, mas se olharmos na base anual, ela ainda está um pouco menor do que estava no ano passado. Então, esse é um outro ponto de atenção para o investidor em relação ao VISC 11. Como eu já tinha comentado, a gente ia falar da dívida, né? Então, o fundo ele possui aqui imóveis de 2,9 bi e obrigações de 707 milhões de reais. Um detalhe aqui dessas obrigações, né? A maior parte aí, 475 milhões, são do portfólio Ancard, está indexado a IPCA mais 6,25%, né? Então, se tivermos também um aumento aí da inflação, podemos ter essa dívida pressionando um pouco mais ainda o VISC 11, né? Nesse momento de inflação mais baixa, controlada, o VISC 11 ele performa melhor, né? A gente abrindo um pouco aí os detalhes, né? Tem parcelas relevantes com vencimento em janeiro de 24 e janeiro de 25, né? Então, tem um cronograma de dívida bastante importante de pagamento em 2024, que também deve ser motivo aí de atenção do investidor, né? O fundo precisa fazer frente a essa dívida ali. Bom, além disso, né, com essa informação, o fundo fez uma recente oferta, aí, a 10ª emissão de cotas do fundo. Com essa 10ª emissão, ele conseguiu captar 875 milhões de reais.
Com esses 875, o fundo tem aí uma proposta de aquisição de mais 7 ativos, que somam aí 537 milhões de reais. Então, acredito que essa parcela aí desses 500 e tantos vão ser alocados nesses novos ativos e a diferença ali provavelmente o fundo vai usar para fazer o abatimento dessa dívida aí, já que ele tem um cronograma de amortização bem importante aí para o ano de 2024. Alguns detalhes aqui sobre essa aquisição, né? Ele tem colocado ali, em termos de distribuição, 3 shoppings, né, na cidade do Rio de Janeiro, né? Carioca Shopping, Bangu Shopping, Madureira Shopping. Não são shoppings localizados aí em regiões valorizadas da cidade, né? Tem o em São Luís do Maranhão, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, o Plaza Sul em São Paulo e o Shopping Estação em Curitiba. Então, ele vai aumentar aí a sua exposição ao mercado do Rio de Janeiro, né, com essa aquisição, o que é um ponto de atenção também, uma vez que o Rio aí desde o período pós-Olimpíada aí, ele vem passando aí por uma certa crise aí mais focada, né, no próprio estado do Rio de Janeiro. Então, o investidor tem que ficar atento a esses movimentos também e acompanhar aí a evolução e como vão performar esses ativos aí em relação ao total. Em termos de portfólio final, né, olhando o portfólio, ele vai ficar aí com 30 shoppings e um nível de diversificação grande em termos de presença em vários estados, né, vários ativos diferentes. Então tem esse lado positivo também. E vamos fechar então o nosso vídeo aqui, né, trazendo aí os principais pontos positivos do VISC11. Ele tem uma grande diversificação de ativos, tem uma boa liquidez e rendimento acima do IFIX no histórico e o crescimento do dividend yield ao longo de 2023. Do lado negativo, ele tem 2 ativos problemáticos, o Praia da Costa e o Cristal, com alta vacância e alta inadimplência. A piora da venda dos shoppings do portfólio ao longo de 2023 é um ponto que merece atenção. Precisamos ver como vai evoluir isso ao longo do tempo. Pode gerar maior inadimplência e aumento da vacância. Alguns shoppings, né, tiveram aumento de vacância específica, né? Então é importante ir acompanhando. Obrigações relevantes do fundo, né, e tem um custo financeiro elevado, que pode ficar ainda mais elevado se a gente tiver um aumento da inflação. E a nova emissão, né, na minha visão, ele traz uma exposição excessiva à cidade do Rio de Janeiro também, né? Ele aumenta um pouco mais a concentração nessa cidade. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.